outro olhar. Senhor Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, tutela a área do trabalho, vai receber a visita do Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho. É a primeira visita do dirigente máximo da OIT a Cabo Verde. Como é que surge essa visita? É a iniciativa da OIT ou o convite de Cabo Verde? A visita surge na sequência de um convite claro, direto, pessoal, feito pelo Primeiro-Ministro de Cabo Verde ao Diretor-Geral da OIT e que foi também reforçado por mim nas várias ocasiões em que eu estive a participar na Conferência Internacional do Trabalho e, como eu disse, tive um convite direto do Primeiro-Ministro de Cabo Verde. É, sobretudo, uma visita de afirmação de Cabo Verde, de um país que tem promovido a construção de uma agenda de não deixar ninguém para trás, de uma agenda de trabalho digno, que tem conseguido ter nas suas diversas legislações todo o respeito pelos trabalhadores, mas também tentando criar todas as condições para que as empresas criem mais riqueza, num quadro em que há ambiente laboral saudável e seguro. E é exatamente esta visita para mostrarmos isso, e é uma afirmação clara de Cabo Verde, no contexto internacional, de um país que está a construir uma agenda de inclusão forte e que está a construir uma agenda de relações laborais muito consistente, que tem valorizado e muito tanto os trabalhadores como os empresários. As empresas devem criar riqueza, não é? Para dar mais emprego, mas emprego digno. As empresas devem e podem criar riqueza, é por isso que tudo aquilo que nós temos na lei laboral é exatamente para permitir isso, e também criar as condições para que os trabalhadores possam produzir cada vez mais, e a produção cada vez mais, tanto das empresas como dos trabalhadores, exige uma legislação adequada, exige ambientes de trabalho seguros, saudáveis, e é isto que Cabo Verde tem construído, é neste quadro até criando condições para, por exemplo, as trabalhadoras, mães, aumentando, por exemplo, a licença de maternidade para 90 dias, criando o que não existia, uma licença de paternidade, montando toda uma política de cuidados e criando o subsídio de início ao ano escolar e, sobretudo, também desenvolvendo, por exemplo, na área de subsídio de doença, o facto de aumentarmos a idade em que os pais podem acompanhar os filhos doentes ou internados de 6 meses para 12 anos é uma medida muito, muito forte que permite uma maior capacidade de cuidados dos trabalhadores, não menos importante, o facto de estarmos totalmente alinhados com aquilo que são as melhores práticas internacionais em termos de legislação laboral. Portanto, Cabo Verde é um país que, sendo uma democracia, e por isso mesmo coloca a dignidade da pessoa humana no centro, e colocando a dignidade da pessoa humana no centro, desenvolve toda uma política que permite que haja ambientes laborais seguros, saudáveis, em que as empresas podem criar riqueza e os trabalhadores trabalhem num quadro em que os seus direitos são respeitados. Mas há um problema e os sindicatos queixam-se que há empresas que não têm estado a praticar os montantes do salário mínimo. E é uma área sua, uma ação mais forte provavelmente da Inspeção-Geral do Trabalho. Sim, mas isso é, em toda a parte, os sindicatos atuam sempre da mesma forma, pedindo mais e melhores condições para os trabalhadores, é o dever deles, assim como as empresas lutam e criam as melhores condições para terem mais lucro e para sobreviverem no mercado competitivo. E compete ao Estado fazer o equilíbrio. Se isso está na legislação, tem-se de se cumprir, o salário mínimo é para cumprir. A Inspeção-Geral do Trabalho tem feito uma inspeção periódica no sentido de verificar se há ou não incumprimento. O que nós apelamos aos sindicatos, que é muito mais eficaz, em vez de ficar a dizer na comunicação social e por vezes sem um quadro claro de quais as empresas, dizerem claramente quais são as empresas, dizer isso à Inspeção-Geral do Trabalho, que a Inspeção-Geral do Trabalho atuará imediatamente. Portanto, creio que é exatamente por isso, por Cabo Verde ter uma inspeção de trabalho que funciona, por ter uma Direção-Geral de Trabalho que faz as mediações laborais de acordo com a legislação, ter uma Constituição democrática, a greve ser um direito do trabalhador, é proibido despedir sem um processo, é proibido despedir de forma automática. Tudo isso é que nos dá credibilidade para
estarmos alinhados com as melhores práticas internacionais e termos todas as condições de desenvolver uma política de trabalho adequado aos nossos tempos. A visita do diretor-geral vem numa altura em que há mexidas em perspectiva no Código de Trabalho. Sim, mas isso não condiciona e nem é por causa disso. Mexidas que eventualmente se podem fazer no Código de Trabalho têm a ver com a própria dinâmica da concertação social e com o diálogo que temos tido sempre com os parceiros sociais, em que os termos de referência foram acordados na concertação social, porque o Governo tem trabalhado sempre em diálogo social com os sindicatos e com os empregadores. É no quadro desse diálogo que saiu a necessidade de se avançar para uma revisão do Código Laboral, mas num quadro concertado entre todas as partes. Naturalmente que há dinâmicas, já os sindicatos têm de se posicionar, os empregadores têm que se posicionar, o Governo tem que ter o equilíbrio necessário para fazer o país avançar e defender o interesse geral. E o nosso interesse geral é um país com crescimento económico, um país que seja capaz de produzir cada vez mais riqueza e um país que cria todas as condições para que os trabalhadores sejam justamente remunerados e num ambiente laboral seguro e saudável. Esse processo de revisão do Código de Trabalho está com relativo atraso? Não está com relativo atraso. O tempo da revisão do Código de Trabalho é uma questão tripartita, depende do Governo, das entidades empregadoras e dos sindicatos. E neste quadro continuaremos a dialogar até atingirmos um ponto de equilíbrio e quando houver esse ponto de equilíbrio nós avançaremos e naturalmente que sabemos os pontos que são essenciais para que a revisão possa avançar e nesses pontos, claro, que o Governo faz questão que esses pontos fiquem na revisão do Código. Tem uma data para a apresentação do projeto de revisão? Não posso orientar uma data sem a concertação social se pronunciar. É em nome do respeito que temos pelo diálogo social, pela concertação social. Após a concertação social pronunciar-se definitivamente sobre o projeto que já está pronto, aí sim poderia dizer uma data ao país. O diretor-geral da OIT, considerando que a organização, aliás, é a única das Nações Unidas tripartida, tem encontros com o INPS, com as câmaras de comércio, com as representações sindicais e vai tomar parte numa reunião extraordinária do Conselho de Concertação Social. Essa reunião é uma reunião da praxe ou há temas a discutir? Não, é uma reunião essencialmente sobre o emprego digno e a justiça social, em que o Governo achou por bem convidar o Sr. Diretor-Geral a estar presente e assim poder, num quadro de funcionamento normal do Conselho de Concertação Social, cada um se pronunciar sobre o estado da concertação social em Cabo Verde e, acima de tudo, o estado do emprego digno e o estado de um ambiente laboral seguro e saudável. Neste quadro é que nós vamos promover esta reunião extraordinária da concertação social com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Diretor-Geral e dos líderes sindicais e também dos líderes empresariais para dialogarmos e continuarmos o processo da construção de um país que é partilhado por todos e em que o diálogo é um elemento-chave. Diga-me o seguinte, mas vai levar alguma iniciativa nova? Não, Cabo Verde tem estado sempre na linha da frente daquilo que são as orientações internacionais e daquilo que são as práticas internacionais. Já ratificamos várias convenções da OIT, estamos na linha da frente para continuar esse processo, nas novas áreas que possam surgir. A Covid-19 mudou muito o mundo laboral através do teletrabalho, trabalho de casa, e isso tudo o Cabo Verde está disponível para estar na linha da frente na construção deste caminho do emprego digno. E é isso que vamos continuar e estamos disponíveis, por exemplo, na questão da igualdade de tratamento no trabalho, na questão do combate sem tréguas ao assédio sexual, ao assédio moral, na questão de uma justa remuneração para todos os trabalhadores, para todo o trabalho efetuado, na questão da criação de todas as condições para que as empresas possam laborar com competitividade e terem capacidade de criar riqueza. O Governo de Cabo Verde está na linha da frente e é por causa disso, da nossa capacidade de estarmos na linha da frente, da nossa visão da economia, da sociedade, é que a Organização Internacional do Trabalho vê para Cabo Verde como um país referencial e como um país referência, e é por isso que se faz essa visita. Um convite do Sr. Primeiro-Ministro. Eu estava a dizer, se nessa reunião extraordinária do Conselho de Concertação Social sobre o trabalho digno, se pretende, como Ministro que tutela o trabalho, levar alguma ideia nova, alguma proposta nova?
Assim como há sessão solenes no Parlamento, quando alguma entidade visita Cabo Verde, achamos por bem o Conselho de Concertação Social dar uma oportunidade para o Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho falar para os trabalhadores e para os empregadores no espaço adequado numa democracia, que é no Conselho da Concertação Social em Cabo Verde, ainda que esperamos que um dia seja o Conselho Económico e Social. A revisão do Código de Trabalho vai incluir, é uma questão nova também, não é? Vai incluir a inteligência artificial? É uma questão nova, já regulamentamos o teletrabalho. Neste momento, no quadro daquilo que aprovamos em Conselho de Concertação Social, a questão da inteligência artificial não foi tratada. Mas deverá ser, não é? Claramente que deverá ser, e um quadro porque a evolução foi rápida e nós temos que nos adaptar rapidamente. Isso quer dizer então que o próprio projeto de revisão do Código de Trabalho poderá ser ainda retocado? Até a aprovação no Parlamento é possível retocar, voltar a retocar, porque são assim as dinâmicas dos países, é assim a dinâmica na democracia, é assim a dinâmica numa proposta que tem que ter a colaboração de todos os interessados. Se calhar tem alguma informação, que não me quer dizer, já fez alguma encomenda, tem algum grupo de trabalho para analisar a relação entre a inteligência artificial e o mundo do trabalho? O que lhe posso garantir é que estamos a trabalhar para estarmos alinhados com as melhores práticas internacionais e para estarmos alinhados com as dinâmicas do mundo laboral atual. Uma questão que volta e meia vem para a atualidade é a problemática da representatividade sindical. Tinha sido feito um estudo uma vez, não terá chegado à altura de um novo estudo? Não, nós acreditamos que todos os sindicatos são válidos desde que cumpram a legislação cabo-verdiana e estejam a elaborar num quadro legal. Portanto, que façam eleições periódicas, que reúnam os órgãos de acordo com a lei e que estejam a desempenhar as suas funções. Portanto, a liberdade sindical é livre. A liberdade sindical, aliás, em Cabo Verde, portanto, o governo compete é respeitar a legislação e respeitar os representantes dos trabalhadores existentes no nosso país, e é isso que nós temos. Então a questão da representatividade sindical está fora das preocupações atuais do governo? Porque hoje pode ser um sindicato. Qual é o sindicato com mais números de associados? E é só esse sindicato é que tem direito a voz e vez por ter mais números de associados. Isso não combina com a representação de todos que nós queremos. A questão levanta-se relativamente às centrais. E ser muito claros aqui, tem assento no Conselho de Concertação Social as centrais sindicais. Em Cabo Verde temos, até ao momento, 2 centrais sindicais, mas a legislação não limita o número de centrais sindicais que podem existir. Há sindicatos setoriais que reúnem e que reivindicam direitos dos trabalhadores a nível setorial, e são vários. E, por exemplo, agora só vamos deixar falar para os professores aquele sindicato que tiver maior número de professores, ou só vamos deixar falar pelos médicos aqueles sindicatos que tiver maior número de médicos. Ou vamos deixar todos falarem e todos estarmos alinhados, empenhados em construirmos, através do diálogo social, um acordo, como fizemos há pouco tempo, de concertação estratégica 2023-2026, para alinharmos com aquilo que são os desígnios nacionais para o crescimento económico e desenvolvimento. É esta a questão, e o Governo está empenhado em fazer com que o nosso país tenha capacidade de crescer mais, de produzir mais em ambientes laborais seguros e saudáveis. Uma reforma já anunciada e referida algumas vezes por si, as estruturas que administram o trabalho. Temos a Direção-Geral do Trabalho, a Inspeção-Geral do Trabalho, e há proposta para a organização de uma autoridade do trabalho. Esse processo como é que está? O processo está a evoluir. Naturalmente que aqui também teve que ser via concertação social, porque era uma medida que o Governo podia tomar de uma forma unilateral, ou seja, dizer que é este o caminho, e sempre o Governo acreditou que era esse o caminho, porque é uma forma de termos maior eficácia, maior representatividade e de termos quando digo maior eficácia, com mais sermos efetivos, poupando recursos e dar maior autoridade tanto à Inspeção-Geral do Trabalho como à Direção-Geral do Trabalho, criando esta autoridade. Portanto, já toda a aprovação do Conselho de Concertação Social para nós avançarmos. Neste momento estamos a fazer o desenvolvimento das estruturas
que devem fazer parte da autoridade do trabalho. Quando estiver finalizado, naturalmente, que apresentaremos ao país. Aqui não devemos ter pressa, porque tem que ser uma autoridade que tem que ser perene no tempo. Ou seja, tem que ser muito bem dialogado, e também disse isso no Parlamento. Quando levarmos a questão para o Parlamento, iremos ouvir com toda a atenção os partidos da oposição, porque queremos criar aqui uma estrutura que seja perene no tempo e que esteja alinhado com aquilo que nós queremos daqui a 10 ou 15 anos. Outro olhar.